Construindo pirâmides. A Revolução Agrícola é um dos acontecimentos mais controversos da história. Alguns defensores afirmam que ela colocou a humanidade no caminho da prosperidade e do progresso. Outros insistem que a levou à perdição. Esse foi o ponto decisivo, afirmam, em que os sapiens abandonaram sua íntima simbiose com a natureza e correram rumo à ganância e à alienação. Qualquer que fosse a direção dessa estrada, não havia retorno. A agricultura permitiu que as populações aumentassem de maneira tão rápida e radical que nenhuma sociedade agrícola complexa poderia se sustentar novamente se voltasse a se dedicar à caça e à coleta. Por volta de 10.000 a.C., antes da transição para a agricultura, a Terra era o lar de 5 a 8 milhões de caçadores-coletores nômades. No século I, restavam apenas de 1 a 2 milhões de caçadores-coletores, principalmente na Austrália, na América e na África. Mas os 250 milhões de agricultores no mundo fizeram com que esse número continuasse diminuindo. A grande maioria dos agricultores vivia em assentamentos permanentes, apenas alguns eram pastores nômades. Os assentamentos permanentes faziam com que o terreno da maioria dos povos fosse drasticamente reduzido. Os antigos caçadores-coletores geralmente viviam em territórios com muitas dezenas e até centenas de quilômetros quadrados. Lar era o território inteiro, com suas colinas, rios, florestas e céu aberto. Os camponeses, por sua vez, passavam a maior parte de seus dias trabalhando um pequeno campo, ou pomar, e sua vida doméstica se centrava em uma estrutura apertada de madeira, pedra ou barro, medindo não mais do que algumas dezenas de metros, a casa. O camponês típico desenvolveu um vínculo muito forte com essa estrutura. Essa foi uma revolução de longo alcance, cujo impacto foi psicológico tanto quanto arquitetônico. Daí em diante, o vínculo com a minha casa e a separação dos vizinhos se tornaram o paradigma psicológico de uma criatura muito mais autocentrada. Os novos territórios agrícolas eram não só muito menores que os dos antigos caçadores-coletores, como também muito mais artificiais. Com a exceção do uso do fogo, os caçadores-coletores faziam poucas modificações deliberadas nas terras por onde perambulavam. Os agricultores, por outro lado, viviam em ilhas humanas artificiais que eles talhavam laboriosamente a partir da natureza ao redor. Eles derrubavam florestas, cavavam canais, limpavam campos, construíam casas, sulcavam a terra e plantavam árvores frutíferas em fileiras ordenadas. O habitat artificial resultante era destinado apenas aos humanos e suas plantas e animais, sendo muitas vezes delimitado por muros e cercas. As famílias de agricultores faziam tudo o que estava a seu alcance para manter distância de animais selvagens e ervas daninhas e impertinentes. Se tais intrusos conseguiam entrar, eram expulsos. Se persistiam, seus adversários humanos procuravam maneiras de exterminá-los. Erguiam-se defesas particularmente fortes ao redor da casa. Do início da agricultura até nossos dias, bilhões de humanos armados com galhos, mata-moscas, sapatos e pulverizadores de veneno têm travado guerras incansáveis contra formigas diligentes, baratas furtivas, aranhas aventureiras e besouros desorientados que se infiltram constantemente no domicílio humano. Durante a maior parte da história, esses enclaves feitos pelo homem permaneceram muito pequenos, cercados por extensões de natureza selvagem. A superfície do planeta mede cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 155 milhões são terra. Em 1400, a grande maioria dos agricultores, junto com suas plantas e animais, se reunia em uma área de apenas 11 milhões de quilômetros quadrados, 2% da superfície da Terra. 2. Nota. Todos os outros lugares eram frios demais,
quentes demais, secos demais, úmidos demais ou de alguma outra forma inadequados para o cultivo. Esses minúsculos 2% da superfície do planeta constituíam o palco em que a história se desenrolou. As pessoas tinham dificuldade de abandonar suas ilhas artificiais. Elas não podiam abandonar suas casas, campos e celeiros sem um grave risco de perdê-los. Além disso, com o passar do tempo, elas acumularam cada vez mais coisas, objetos não facilmente transportáveis que as prendiam ao local. Os antigos agricultores podem nos parecer miseráveis, mas uma família típica tinha mais artefatos que uma tribo inteira de caçadores-coletores. A chegada do futuro. Enquanto o espaço agrícola se reduziu, o tempo agrícola se expandiu. Os caçadores-coletores normalmente não perdiam muito tempo pensando no mês ou no verão seguinte. Os agricultores viajavam em sua imaginação anos e décadas no futuro. Os caçadores-coletores desconsideravam o futuro porque viviam do que havia disponível e somente com dificuldade conseguiam conservar alimentos ou acumular bens. É claro que eles faziam alguns planos. Os criadores da arte rupestre de Chauvet, Lascaux e Altamira quase certamente pretendiam que sua obra durasse gerações. As alianças sociais e as rivalidades políticas eram negócios de longo prazo. Muitas vezes se levava anos para retribuir um favor ou vingar uma ofensa. No entanto, na economia de subsistência da caça e da coleta, havia um limite óbvio a tal planejamento de longo prazo. Paradoxalmente, isso poupava os caçadores-coletores de muitas ansiedades. Não fazia sentido se preocupar com coisas que eles não podiam controlar. A Revolução Agrícola tornou o futuro muito mais importante do que havia sido até então. Os agricultores sempre precisam ter o futuro em mente e trabalhar em função dele. A economia agrícola se baseava em um ciclo sazonal de produção, compreendendo longos meses de cultivo, seguidos de breves períodos de colheita. Na noite, após o fim de uma colheita farta, os camponeses podiam celebrar tudo o que tinham obtido, mas dali a uma semana estavam novamente se levantando ao amanhecer para uma longa jornada de trabalho no campo. Embora houvesse comida suficiente para o dia seguinte, a semana seguinte e até mesmo o mês seguinte, eles precisavam se preocupar com os anos seguintes. A preocupação com o futuro tinha origem não só nos ciclos sazonais de produção, como também na incerteza fundamental da agricultura. Uma vez que a maioria dos vilarejos vivia do cultivo de uma variedade limitada de plantas e animais domesticados, eles estavam à mercê de secas, inundações e pestes. Os camponeses eram obrigados a produzir mais do que consumiam para que pudessem acumular reservas. 100 grãos no silo, frascos de azeite no porão, queijo na despensa e linguiças pendendo das vigas no telhado, eles passariam fome em anos ruins, e eles estavam fadados a se deparar com anos ruins mais cedo ou mais tarde. Um camponês vivendo com base na suposição de que não haveria anos ruins, não vivia por muito tempo. Em consequência, desde o advento da agricultura, as preocupações com o futuro se tornaram atores importantes no teatro da mente humana. Onde os agricultores dependiam da chuva para regar seus campos, o início da estação chuvosa significava que todas as manhãs eles olhavam para o horizonte, cheirando o vento e apertando os olhos. Aquilo era uma nuvem? As chuvas viriam em tempo? Choveria o suficiente? Tempestades violentas varreriam as sementes dos campos e destruiriam as mudas? Enquanto isso, nos vales dos rios Eufrates, Indo e Amarelo, outros camponeses monitoravam com não menos apreensão o nível da água. Eles precisavam que os rios subissem a fim de espalhar a camada superior de solo fértil trazida das terras altas e enchessem de água seus vastos sistemas de irrigação. Mas as cheias, fora de hora ou abundantes demais, podiam destruir os campos tanto quanto uma seca.
Os camponeses se preocupavam com o futuro não só porque tinham mais motivos para se preocupar, mas também porque podiam fazer algo a respeito. Podiam limpar outro campo, cavar outro canal de irrigação, diversificar os tipos de cultivo. O camponês ansioso era tão frenético e trabalhador quanto uma formiga cortadeira no verão, suando para plantar oliveiras cujo azeite seria prensado por seus filhos e netos, protelando até o inverno ou até o ano seguinte o consumo do alimento desejado no presente. O estresse representado pela agricultura teve consequências importantes. Foi a base dos sistemas políticos e sociais de grande escala. Infelizmente, mesmo trabalhando duro, os camponeses quase nunca alcançaram a segurança econômica futura que tanto ansiavam. Em toda parte brotaram governantes e elites, vivendo do excedente dos camponeses e deixando-os com o mínimo para a subsistência. Esses excedentes de alimento confiscados alimentaram a política, a guerra, a arte e a filosofia. Construíram palácios, fortes, monumentos e templos. Até o fim da Era Moderna, mais de 90% dos humanos eram camponeses que se levantavam todas as manhãs para trabalhar a terra com o suor da fronte. Os excedentes que produziam alimentavam a ínfima minoria das elites. Reis, oficiais do governo, soldados, padres, artistas e pensadores, que enchem os livros de história. A história é o que algumas poucas pessoas fizeram enquanto todas as outras estavam arando campos e carregando baldes de água. Uma ordem imaginada. Os excedentes de comida produzidos por camponeses, aliados à nova tecnologia de transportes, acabaram por permitir que cada vez mais pessoas se apinhassem primeiro em aldeias maiores, depois em vilarejos e, enfim, em cidades, todas as reunidas sob novos reinos e redes de comércio. Mas, para tirar vantagem dessas novas oportunidades, os excedentes de alimento e a melhoria no transporte não eram suficientes. O mero fato de que se pode alimentar 1.000 pessoas na mesma cidade ou 1 milhão de pessoas no mesmo reino não garante que elas concordem sobre como dividir a terra e a água, como resolver disputas e conflitos e como agir em tempos de seca ou de guerra. E se não se chega a um acordo, a discórdia corre solta, mesmo se os armazéns estiverem transbordando. Não foi a escassez de alimentos que causou a maior parte das guerras e revoluções na história. A Revolução Francesa foi liderada por importantes advogados e não por camponeses famintos. A República Romana chegou ao auge de seu poder no século I, quando navios de tesouro de todo o Mediterrâneo enriqueciam os romanos em tal nível que seus ancestrais jamais sonharam. Mas foi nesse momento de máxima afluência que a ordem política romana ruiu em uma série de guerras civis sanguinárias. A Iugoslávia, em 1991, tinha recursos mais do que suficientes para alimentar todos os seus habitantes, e ainda assim se desintegrou em um terrível banho de sangue. O problema na raiz de tais calamidades é que os humanos evoluíram por milhões de anos em pequenos bandos de algumas dezenas de indivíduos. O punhado de milênios separando a Revolução Agrícola do surgimento de cidades, reinos e impérios não foi tempo suficiente para possibilitar o desenvolvimento de um instinto de cooperação em massa. Apesar da ausência de tais instintos biológicos, durante a era dos caçadores-coletores, centenas de estranhos foram capazes de cooperar graças a seus mitos partilhados. No entanto, essa cooperação era frouxa e limitada. Todos os bandos de sapiens continuavam a tocar a vida de maneira independente e a satisfazer a maior parte de suas próprias necessidades. Um sociólogo arcaico vivendo há 20.000 anos sem conhecimento do que aconteceria após a Revolução Agrícola poderia muito bem ter concluído que a mitologia tem um escopo um tanto limitado.
Histórias sobre espíritos ancestrais e totens tribais tinham influência suficiente para fazer com que 500 pessoas usassem conchas como moeda, celebrassem uma festividade ocasional e unissem forças para exterminar um bando de neandertais, mas não mais do que isso. A mitologia, o antigo sociólogo teria pensado, não teria como convencer milhões de estranhos a cooperarem diariamente. Mas isso se mostrou um engano. Os mitos, como se veio a saber, são mais influentes do que qualquer um poderia ter imaginado. Quando a Revolução Agrícola criou oportunidades para a criação de cidades populosas e impérios poderosos, as pessoas inventaram histórias sobre grandes deuses, pátrias-mães e empresas de capital aberto para fornecer os elos sociais necessários. Enquanto a evolução humana estava rastejando no seu usual ritmo de tartaruga, a imaginação humana estava construindo redes impressionantes de cooperação em massa, diferentes de qualquer outra já vista. Por volta de 8.500 a.C., os maiores assentamentos do mundo eram vilarejos como Jericó, que continha algumas centenas de indivíduos. Em 7.000 a.C., a cidade de Satal, Iuque, na Anatólia, tinha entre 5.000 e 10.000 indivíduos. É bem possível que fosse o maior assentamento do mundo na época. Durante o quinto e quarto milênio antes de Cristo, cidades com dezenas de milhares de habitantes floresceram no crescente fértil, e cada uma delas tinha influência sobre muitos vilarejos nas proximidades. Em 3100 a.C., todo o vale do Baixo Nilo estava unido no primeiro reino egípcio. Seus faraós governavam milhares de quilômetros quadrados e centenas de milhares de pessoas. Por volta de 2250 a.C., Sargão o Grande construiu o primeiro império, o Acadiano. Ostentava mais de 1 milhão de súditos e um exército permanente de 5,4 mil soldados. Entre 1000 a.C. e 500 a.C. apareceram os primeiros mega-impérios no Oriente Médio, o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa. Eles governavam muitos milhões de súditos e comandavam dezenas de milhares de soldados. Em 221 a.C., a dinastia Qin unificou a China e, logo depois, Roma unificou a bacia do Mediterrâneo. Os impostos cobrados dos 40 milhões de súditos Qin financiavam um exército permanente de centenas de milhares de soldados e uma burocracia complexa que empregava mais de 100 mil oficiais. O Império Romano, em seu auge, arrecadava impostos de até 100 milhões de súditos. Essa receita financiava um exército permanente de 250 mil a 500 mil soldados, uma rede rodoviária ainda em uso 15 séculos depois e teatros e anfiteatros que abrigam espetáculos ainda hoje. Impressionante, sem dúvida, mas não devemos alimentar ilusões otimistas sobre redes de cooperação em massa do Egito faraônico ou do Império Romano. Cooperação soa muito altruísta, mas nem sempre é voluntária e raramente é igualitária. A maior parte das redes de cooperação humana foi concebida para a opressão e a exploração. Os camponeses pagavam por tais redes de cooperação com seus preciosos excedentes de alimento, caindo em desespero quando o cobrador de impostos confiscava um ano inteiro de trabalho pesado com um único rabisco de sua pena. Os famosos anfiteatros romanos foram quase todos construídos por escravos para que romanos ricos e ociosos pudessem assistir outros escravos se enfrentarem nos odiosos combates de gladiadores. Até mesmo as prisões e os campos de concentração são redes de cooperação e só podem funcionar porque milhares de estranhos conseguem, de algum modo, coordenar suas ações. Todas essas redes de cooperação, das cidades da antiga Mesopotâmia aos impérios Qin e Romano, foram ordens imaginadas.
As normas sociais que as sustentavam não se baseavam em instintos arraigados nem em relações pessoais, e sim na crença em mitos partilhados. Como os mitos podem sustentar impérios inteiros? Já discutimos um desses exemplos, a Peugeot. Examinemos dois dos mitos mais conhecidos da história, o Código de Hammurabi, de aproximadamente 1776 a.C., que serviu como um manual de cooperação para centenas de milhares de babilônios na antiguidade. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, que ainda hoje serve como um manual de cooperação para centenas de milhões de norte-americanos. Em 1776 a.C., a Babilônia era a maior cidade do mundo. O Império Babilônico era provavelmente o maior do mundo, com mais de 1 milhão de súditos. Governava a maior parte da Mesopotâmia, incluindo quase todo o território do atual Iraque e partes da Síria e do Irã. O mais famoso rei babilônico foi Hammurabi. Sua fama se deve principalmente ao texto que recebe seu nome, o Código de Hammurabi. Este foi uma coleção de leis e decisões judiciais cujo objetivo era apresentar Hammurabi como modelo de um rei justo, servir como base para um sistema jurídico mais uniforme em todo o Império Babilônico e ensinar às gerações futuras o que é justiça e como age um rei justo. As gerações futuras prestaram atenção. A elite intelectual e burocrática da antiga Mesopotâmia canonizou o texto, e escribas aprendizes continuaram a copiá-lo muito depois de Hammurabi morrer e de seu império cair em ruína. O Código de Hammurabi é, portanto, uma boa fonte para entender o antigo ideal de ordem social dos mesopotâmios. 3. Nota. O texto começa afirmando que os deuses Anu, Enlil e Marduk, as principais deidades do panteão mesopotâmico, nomearam Hammurabi para fazer a justiça prevalecer na terra, abominar o que é mau e perverso e impedir que os fortes oprimam os fracos. 4. Nota. Então, lista cerca de 300 julgamentos de acordo com a seguinte fórmula estabelecida. Abre aspas. Se tal e tal coisa acontecer, tal é o julgamento. Fecha aspas. Por exemplo, os julgamentos 196, 199, 209 e 214 afirmam, 196. Se um homem superior arrancar o olho de outro homem superior, deverá ter seu olho arrancado. 197. Se ele quebrar o osso de outro homem superior, deverá ter seu osso quebrado. 198. Se ele arrancar o olho de um homem comum ou quebrar o osso de um homem comum, deverá pagar 60 siclos de prata. 199. Se ele arrancar o olho do escravo de um homem superior ou quebrar o osso do escravo de um homem superior, deve pagar metade do valor do escravo, em prata. 5. Nota. 209. Se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, deverá pagar 10 ciclos de prata pelo feto. 210. Se essa mulher morrer, a filha dele deverá ser morta. 211. Se ele bater em uma mulher comum e a fizer abortar, deverá pagar 5 ciclos de prata. 212. Se essa mulher morrer, ele deverá pagar 30 ciclos de prata. 213. Se ele bater em uma escrava e a fizer abortar, deverá pagar 2 ciclos de prata. 214. Se essa escrava morrer, ele deverá pagar 20 ciclos de prata. 6. Nota. Depois de listar seus julgamentos, Hammurabi declara novamente que essas são as justas leis que Hammurabi, o rei sábio, estabeleceu e por meio delas conduziu a terra no caminho da verdade e da retidão. Reticências. Eu sou Hammurabi,
Rei nobre, não me eximi da minha responsabilidade para com a humanidade, entregue a meus cuidados pelo rei Enlil, e de cuja condução Deus Marduk me encarregou. 7. Nota. O Código de Hammurabi afirma que a ordem social babilônica tem origem em princípios universais e eternos de justiça ditados pelos deuses. O princípio de hierarquia é de suma importância. De acordo com o Código, as pessoas estão divididas em 2 gêneros e 3 classes: os superiores, os comuns e os escravos. Os membros de cada gênero e classe têm valores diferentes. A vida de uma mulher comum vale 30 ciclos de prata e a de uma escrava 20 ciclos de prata, ao passo que o olho de um homem comum vale 60 ciclos de prata. O Código também estabelece uma hierarquia estrita no interior das famílias, de acordo com a qual as crianças não são pessoas independentes, e sim propriedade de seus pais. Portanto, se um homem superior matar a filha de outro homem superior, a filha do assassino deve ser executada em punição. Para nós pode parecer estranho que o assassino permaneça incólume enquanto sua filha inocente é morta, mas para Hammurabi e os babilônios isso parecia perfeitamente justo. O Código de Hammurabi se baseava na premissa de que, se todos os súditos do rei aceitassem sua posição na hierarquia e agissem de acordo com ela, 1 milhão de habitantes do império seria capaz de cooperar de maneira eficaz. Sua sociedade poderia, então, produzir alimentos suficientes para seus membros, distribuí-los de forma eficaz, se proteger dos inimigos e expandir seu território a fim de obter mais riqueza e segurança. Aproximadamente 3,5 mil anos após a morte de Hammurabi, os habitantes de 13 colônias britânicas na América do Norte consideraram que o rei da Inglaterra os estava tratando de maneira injusta. Seus representantes se reuniram na cidade de Filadélfia em 4 de julho de 1776. As colônias declararam que seus habitantes já não eram súditos da coroa britânica. Sua declaração de independência proclamou princípios universais e eternos de justiça que, como os de Hammurabi, foram inspirados por um poder divino. No entanto, o princípio mais importante ditado pelo Deus americano era bem diferente do princípio ditado pelos deuses da Babilônia. A Declaração de Independência dos Estados Unidos afirma o seguinte: consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura de felicidade. Como o Código de Hammurabi, o documento fundacional norte-americano promete que, se os humanos agirem de acordo com seus princípios sagrados, milhões deles serão capazes de cooperar de maneira eficaz, vivendo em paz e segurança em uma sociedade justa e próspera. Como o Código de Hammurabi, a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi não só um documento de seu tempo e lugar, também foi aceita por gerações futuras. Há mais de 200 anos, as crianças nas escolas norte-americanas a copiam e aprendem de cor. Os 2 textos nos apresentam um dilema óbvio. Tanto o Código de Hammurabi quanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirmam definir princípios universais e eternos de justiça. Mas, de acordo com os norte-americanos, todas as pessoas são iguais e, conforme os babilônios, as pessoas são decididamente desiguais. Os norte-americanos diriam, é claro, que eles estão certos e que Hammurabi está errado. Hammurabi naturalmente retorquiria que ele está certo e que os norte-americanos estão errados. Na verdade, ambos estão errados. Tanto Hammurabi quanto os pais fundadores dos Estados Unidos imaginaram uma realidade governada por princípios universais e imutáveis de justiça, como igualdade ou hierarquia.
Mas o único lugar em que tais princípios universais existem é na imaginação fértil dos sapiens e nos mitos que eles inventam e contam uns aos outros. Esses princípios não têm nenhuma validade objetiva. É fácil para nós aceitar que a divisão das pessoas em superiores e comuns é produto da imaginação. Mas a ideia de que todos os humanos são iguais também é um mito. Em que sentido todos os humanos são iguais uns aos outros? Existe alguma realidade objetiva fora da imaginação humana em que somos verdadeiramente iguais? Todos os humanos são iguais do ponto de vista biológico? Tentamos traduzir a frase mais famosa da Declaração de Independência dos Estados Unidos em termos biológicos. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura de felicidade. De acordo com a ciência da biologia, as pessoas não foram criadas, entre aspas, elas evoluíram, e certamente não evoluíram para ser iguais, entre aspas. A ideia de igualdade está intrinsecamente ligada à ideia de criação. Os norte-americanos tiraram a ideia de igualdade do cristianismo, que afirma que todo indivíduo tem uma alma de origem divina e que todas as almas são iguais diante de Deus. No entanto, se não acreditamos nos mitos cristãos sobre Deus, criação e almas, o que significa dizer que todas as pessoas são iguais? A evolução se baseia na diferença e não na igualdade. Cada pessoa carrega um código genético um pouco diferente e é exposta, desde o nascimento, a diferentes influências ambientais. Isso leva ao desenvolvimento de diferentes qualidades que carregam consigo diferentes chances de sobrevivência. Portanto, são criados iguais, deveria ser traduzido como evoluíram de forma diferente. Assim como as pessoas nunca foram criadas, tampouco, de acordo com a ciência da biologia, existe um Criador que as tenha dotado de alguma coisa. Há apenas um processo evolutivo cego, destituído de propósito, levando ao nascimento de indivíduos. Aspas, são dotados por seu Criador, fecha aspas, deveria ser traduzido simplesmente como nasceram. Igualmente, não existem direitos na biologia, há apenas órgãos, habilidades e características. Os pássaros voam não porque têm o direito de voar, mas porque têm asas, e não é verdade que esses órgãos, habilidades e características são inalienáveis. Muitos deles passam por mutações constantes e podem muito bem se perder completamente com o tempo. O avestruz é uma ave que perdeu a capacidade de voar, portanto, direitos inalienáveis deveria ser traduzidos como características mutáveis. E quais são as características que evoluíram nos humanos? Vida, certamente. Mas liberdade? Isso não existe na biologia. Assim como igualdade, direitos e empresas de responsabilidade limitada, a liberdade é algo que as pessoas inventaram e que só existe em nossa imaginação. De uma perspectiva biológica, não faz sentido dizer que os humanos em sociedades democráticas são livres, ao passo que os humanos em sociedades ditatoriais não o são. E quanto à felicidade? Até o momento, as pesquisas biológicas foram incapazes de propor uma definição clara de felicidade ou uma maneira de medi-la objetivamente. A maioria dos estudos biológicos reconhece apenas a existência de prazer, que é mais facilmente definido e medido. Portanto, a vida, a liberdade e a procura da felicidade deveria ser traduzido como a vida e a procura do prazer. Então, aqui está a frase da Declaração de Independência dos Estados Unidos, traduzida em termos biológicos.
Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens evoluíram de forma diferente, que nasceram com certas características mutáveis, que entre estas estão a vida e a procura do prazer. Os defensores da igualdade e dos direitos humanos talvez fiquem escandalizados com essa linha de raciocínio. Sua reação provavelmente será: nós sabemos que as pessoas não são iguais biologicamente, mas se acreditarmos que somos todos iguais em essência, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera. Eu não tenho nenhum argumento contra isso. É exatamente o que eu quero dizer com ordem imaginada. Acreditamos em uma ordem em particular não porque seja objetivamente verdadeira, mas porque acreditar nela nos permite cooperar de maneira eficaz e construir uma sociedade melhor. Ordens imaginadas não são conspirações malignas ou miragens inúteis. Ao contrário, são a única forma pela qual grandes números de seres humanos podem cooperar efetivamente. Lembre-se, no entanto, que Hammurabi pode ter defendido seu princípio de hierarquia usando a mesma lógica. Eu sei que homens superiores, comuns e escravos não são tipos de pessoas inerentemente diferentes, mas se acreditarmos que são, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera. Os que realmente acreditam. É provável que alguns leitores tenham se contorcido na cadeira ao ler os parágrafos anteriores. A maioria de nós é educada para reagir dessa forma. É fácil aceitar o Código de Hammurabi como um mito, mas não queremos ouvir que os direitos humanos também são um mito. Se as pessoas perceberem que os direitos humanos só existem na imaginação, nossa sociedade não corre o risco de desmoronar. Voltaire afirmou a respeito de Deus, aspas, Deus não existe, mas não conte isso ao meu servo, para que ele não me mate durante a noite. Fecha aspas. Hammurabi teria dito o mesmo sobre seu princípio de hierarquia, e Thomas Jefferson sobre os direitos humanos. O Homo sapiens não tem direitos naturais, assim como aranhas, hienas e chimpanzés não têm direitos naturais. Mas não conte isso aos nossos servos, para que eles não nos matem durante a noite. Tais temores são justificados. Uma ordem natural é uma ordem estável. Não existe a menor chance de que a gravidade deixe de funcionar amanhã, mesmo que as pessoas deixem de acreditar nela. Por sua vez, uma ordem imaginada está sempre sob a ameaça de colapso, porque depende de mitos, e os mitos desaparecem quando as pessoas deixam de acreditar neles. Para salvaguardar uma ordem imaginada, são necessários esforços árduos e contínuos. Alguns desses esforços assumem a forma de violência e coerção. Exércitos, forças policiais, tribunais e prisões estão o tempo todo em ação, forçando as pessoas a agirem de acordo com a ordem imaginada. Se um antigo babilônio cegasse seu vizinho, normalmente era necessária certa dose de violência para que se cumprisse a lei do olho por olho. Quando em 1860, uma maioria de cidadãos norte-americanos concluiu que os escravos africanos são seres humanos e devem, portanto, gozar do direito de liberdade, foi necessária uma guerra civil sanguinária para que os estados do Sul concordassem. No entanto, uma ordem imaginada não pode se sustentar apenas por meio da violência. Requer também que algumas pessoas realmente acreditem nela. O príncipe Talleyrand, que começou sua carreira camaleônica sob Luís XVI para posteriormente servir o regime revolucionário e o napoleônico e enfim trocar sua lealdade a tempo de terminar seus dias trabalhando para a monarquia restaurada, resumiu décadas de experiências governamental afirmando que podemos fazer muitas coisas com baionetas, mas é muito desconfortável sentar sobre elas. Um único padre muitas vezes faz o trabalho de uma centena de soldados, só que é muito mais barato e eficaz.
Além do mais, não importa quão eficientes sejam as baionetas, alguém precisa empunhá-las, porque os soldados, carcereiros, juízes e policiais manteriam uma ordem imaginada em que não acreditassem. De todas as atividades humanas coletivas, a mais difícil de organizar é a violência. Dizer que uma ordem social é mantida por força militar imediatamente levanta a pergunta: o que mantém a ordem militar? É impossível organizar um exército unicamente por meio de coerção. Pelo menos alguns dos comandantes e soldados precisam acreditar realmente em alguma coisa, seja Deus, honra, pátria, coragem ou dinheiro. Uma questão ainda mais interessante diz respeito àqueles que se situam no topo da pirâmide social. Por que eles desejariam impor uma ordem imaginada se eles mesmos não acreditam nela? É muito comum argumentar que a elite pode fazer isso por ganância cínica, mas um cínico que não acredita em nada dificilmente é ganancioso. Não é preciso muito para satisfazer as necessidades biológicas objetivas do Homo sapiens. Depois que tais necessidades são satisfeitas, mais dinheiro pode ser gasto na construção de pirâmides, sair de férias pelo mundo, financiar campanhas eleitorais, bancar uma organização terrorista ou investir na bolsa de valores e ganhar mais dinheiro. Todas as quais são atividades que um cínico de verdade consideraria absolutamente sem sentido. Diógenes, o filósofo grego que fundou a escola cínica, vivia em um barril. Quando Alexandre Magno certa vez visitou Diógenes enquanto ele descansava ao sol e perguntou se havia alguma coisa que pudesse fazer por ele, o cínico respondeu ao conquistador todo-poderoso: sim, há algo que possa fazer. Por favor, vá um pouco para o lado, você está tampando o sol. É por isso que os cínicos não constroem impérios e que uma ordem imaginada só pode ser mantida se grandes segmentos da população, e em particular grandes segmentos da elite e das forças de segurança, realmente acreditarem nela. O cristianismo não teria durado 2000 anos se a maioria dos bispos e padres não acreditassem em Cristo. A democracia norte-americana não teria durado 250 anos se a maioria dos presidentes e congressistas não acreditasse nos direitos humanos. O sistema econômico moderno não teria durado um único dia se a maioria dos investidores e banqueiros não acreditasse no capitalismo.